O que foi diplomata no Vaticano, no mais alto nível, decidiu falar. As coisas que ele conta podem mudar sua visão do mundo. Veremos aqui os pontos mais importantes. O Monsenhor Carlo Maria Viganò tinha um alto cargo. Foi secretário-geral, governador da Cidade do Vaticano e, até 2016, era o embaixador do Papa nos Estados Unidos. Agora, com seus 79 anos, diz que quer terminar seus dias com a consciência tranquila. Denuncia o que já viu e se desvincula do Papa. O arcebispo Viganò publicou uma carta aberta a Donald Trump no dia 25 de outubro de 2020. Nela, adverte que as elites preparam uma ditadura mundial e exalta Trump como o único que faz frente a essa forma de globalização. Começa assim: Senhor Presidente, permita-me dirigir-me ao Senhor nesta hora na qual o destino do mundo inteiro está sendo ameaçado por uma conspiração global contra Deus e a humanidade. Lembremos-nos que Viganò é um veterano diplomata do Vaticano das mais altas esferas. Ele sabe muitas coisas, e nesta carta é bem claro. Um plano global, chamado o Grande Reinício, está em andamento. Seu arquiteto é uma elite global que quer dominar toda a humanidade, impondo medidas coercivas com as quais vão limitar drasticamente as liberdades. E continua dizendo: por trás dos líderes mundiais que são cúmplices e executores deste projeto infernal, há personagens sem escrúpulos que financiam o Fórum Econômico Mundial. É preciso explicar aqui o que é esse grande reinício. O Fórum Econômico Mundial, com o Fundo Monetário Internacional e com a Organização das Nações Unidas, juntos, planejam este grande reinício da economia do mundo. Como quando seu celular é bloqueado e precisa ser reiniciado. Isso é um reinício. Eles dizem que estamos em situação de emergência pelo aquecimento global e pela pandemia, que é urgente reiniciar a economia global de outra forma, para salvar o planeta. Isto implica novos acordos com todas as nações. Os países podem ter perdoado a sua dívida externa em troca de que aceitem essa autoridade mundial e que eliminem suas emissões de CO2. E programaram um grande evento no Fórum de Davos para janeiro de 2021, chamado The Great Reset, o Grande Reinício. Convocado pelos maiores líderes mundiais destas organizações para concretizar os detalhes. Asseguram que isto é para criar um mundo mais sustentável e solidário, mas outros o veem como um passo rumo à nova ordem mundial. O que Viganò escreve é de causar arrepios. O propósito do grande reinício é a imposição de uma ditadura sanitária, apontando a imposição de medidas que destruam a liberdade, ocultas por trás de promessas tentadoras de garantir a todos uma renda vitalícia universal e cancelando a dívida, etc. O preço dessas concessões ao Fundo Monetário Internacional será a renúncia à propriedade privada e a adesão a um programa de vacinação Covid-19 e Covid-21. A carta continua. A imposição da vacinação será acompanhada de um passaporte de saúde e uma identificação digital, com consequente rastreamento de contatos da população do mundo inteiro. Aqueles que não aceitem essas medidas serão confinados em campos de detenção ou colocados sob prisão domiciliar, e todos os seus bens serão confiscados. Amigos, a realidade supera a ficção. É tão difícil que a mente rejeita, prefere não acreditar. Além do mais, você não verá isso nos meios televisivos, porque os grandes meios de comunicação servem ao globalismo. Para ser sincero, eu só acredito porque a Bíblia diz.
O livro do Apocalipse descreve este futuro em um mundo globalizado, uma humanidade submetida e controlada, onde todos devem receber a marca de submissão à autoridade mundial. A Bíblia diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Apocalipse nos explica que, nessa situação, alguns se manterão em pé, com convicção e valentia. Contra a corrente, defendem sua liberdade. Deus está orgulhoso deles. Ele os ama, lhes dá forças, lhes dá a vitória. Deus resolve tudo e a história termina muito bem para eles. Leiam-na. Alguns criticam a Viganò porque está em terreno desconhecido. O site infovaticano.com chama ele de o arcebispo em fuga, mas outros o veem muito sensato, querendo proteger-se. Por isso há razões para crer nele. Ele poderia se calar e viver uma aposentadoria muito cômoda, mas não pode permanecer calado. Não pode ser cúmplice desses planos obscuros. Podemos pensar que Viganò é um conspiranoico sem cérebro, mas quando se analisa a trajetória de toda uma vida, descobrimos um intelectual, doutor em direito civil, doutor em direito canônico, um diplomata conservador. Os jornais nos mostram 3 impactos informativos que nos dão o perfil de Viganò. Primeiro impacto informativo: Vatilix. Em 2010, ocorreu a famosa filtragem de documentos do despacho do Papa, conhecida como Vatilix. Mostrou-nos um arcebispo Viganò que escreveu ao Papa denunciando escândalos. Leio literalmente: corrupção, prevaricação, má administração na gestão do Vaticano. Denunciando também que, quando desapareciam milhões de dólares, os responsáveis eram encobertos. Aqui descobrimos a um Viganò protestando, tentando corrigir esses males. Francisco o destituiu no ano de 2016 e o enviou a Kosovo. Segundo impacto informativo: o jornal New York Times noticiou o homem que enfrentou o Papa, porque no dia 25 de agosto de 2018, o arcebispo Viganò denunciou a pederastia na igreja e as redes homossexuais, e disse que o Vaticano encobria os abusos sexuais do clero com um manto de silêncio. Esteve calado por muito tempo, mas explodiu o escândalo da Pensilvânia, onde mais de 1.000 crianças foram abusadas por mais de 300 sacerdotes. Quando a polícia entrou no assunto, ele já não pôde suportar mais e falou. E, além disso, deixou o Papa Francisco em evidência, porque declarou que Francisco sim sabia dos delitos do cardeal McCarrick, o pervertido cardeal McCarrick, e ainda assim protegeu-o e lhe deu altos cargos. Francisco sabia ao menos desde 2013, porque Viganò era seu embaixador nos Estados Unidos e contou-lhe tudo isso por escrito. Um grande escândalo. Mario Tossati, vaticanista e jornalista de La Stampa, o incentivou a publicar. Tossati disse que foi muito difícil para o arcebispo denunciar, porque são pessoas criadas para guardar silêncio, educados para calar tudo o que vem até o dia de sua morte. Mas Viganò não foi um covarde e se colocou ao lado da lei. Terceiro impacto informativo: Trump, o filho da luz. No dia 7 de maio de 2020, em plena pandemia, o arcebispo Viganò publicou uma carta aberta ao presidente Donald Trump. O que ela diz? Em suma, que a nova ordem mundial é uma ideia diabólica para o controle da humanidade, que acabará com as liberdades, e dá graças a Deus por Donald Trump por combater a globalização e as ideias maçônicas. Aquela carta começa assim: Senhor Presidente, nos últimos meses, fomos testemunhas da formação de 2 grupos opostos, que eu chamaria bíblicos, os filhos da luz e os filhos das trevas. Para Viganò, os filhos das trevas preparam a ditadura da nova ordem mundial. Nos Estados Unidos, fala-se muito do Deep State,
seria uma espécie de governo às escuras, formado pelos mais poderosos, os que movem a malha do país em segredo, unidos por ideais maçônicos à margem dos políticos. Viganò afirma que isso ocorre, que o Deep State é uma realidade, e escreveu: na sociedade, senhor presidente, estas duas realidades opostas coexistem como inimigos eternos, assim como Deus e Satanás são inimigos eternos. E parece que os filhos das trevas, a quem podemos identificar facilmente com o Deep State, ao que o Senhor se opõe sabiamente, decidiram mostrar suas cartas, por assim dizer, ao revelar seus planos. Refere-se aos poderes que promovem a nova ordem mundial, como o Deep State e o Papa Francisco. Do outro lado estão os Filhos da Luz, onde Viganò destaca o papel de Donald Trump apoiando os cristãos nos Estados Unidos e fazendo frente à globalização. Donald Trump a publicou no Twitter, dizendo que se sentia honrado por esta carta. E agora chega o quarto impacto informativo, o grande reinício. Assim chegamos a esta última carta dirigida a Donald Trump, com a qual começamos este vídeo, assinada em 25 de outubro de 2020, explicando o grande reinício e a ditadura sanitária. Nela, dirigindo-se a Trump, escreveu: ao seu redor, reúnem-se com fé e coragem aqueles que o consideram a última linha de defesa contra a ditadura mundial. Disse isto porque Trump, com seu lema America First, defendeu a independência econômica e a independência cultural dos Estados Unidos, interrompendo o progresso à globalização. Líderes sábios sempre colocam o bem do seu próprio povo e do seu país em primeiro lugar. O futuro não pertence aos globalistas. O futuro pertence aos patriotas. O futuro pertence às nações soberanas e independentes, que protegem seus cidadãos, que respeitam os vizinhos e honram as diferenças que fazem com que cada país seja especial e único. Por isso, Viganò terminou sua carta com estas palavras: Senhor Presidente, o Senhor é muito consciente de que nesta hora crucial, os Estados Unidos da América são considerados o muro protetor contra o globalismo. E se despede dizendo: de todo o meu coração, envio-lhe minha bênção. Esta é a informação. Agora você precisa tirar as conclusões. Para mim é bonito ver um arcebispo católico se sentir unido a um protestante para enfrentar a nova ordem mundial promovida pelo Papa Francisco. Porque o importante é unir-se em torno da Bíblia. Trump perdeu as eleições. A última linha de proteção contra o globalismo caiu. Bem-vindos à era da nova ordem mundial. Viganò se equivoca ao depositar sua confiança num homem, pois este assunto é algo que só Deus pode resolver. Sabemos que as profecias se cumprirão. O que está escrito se cumprirá. A Bíblia é assim. Embora não gostemos, esse governo mundial acabará se impondo, e você vai ver. Quando acontecer, lembre-se disso e creia. Mas também se cumprirão as promessas de poder e vitória para aqueles que o denunciam. E você, o que pensa disso tudo? A sua opinião nos interessa? Deixe-nos seu comentário. Para saber todo o contexto sobre a nova ordem mundial, sua origem e objetivos, eu recomendo o livro O Grande Conflito. Lá tem muita informação sobre o que há de vir. Eu deixo o link na descrição. Se você gostou do vídeo, ajude-nos a torná-lo mais visível. Inscreva-se e curta esse vídeo. Ative o sininho para receber vídeos novos. E que Deus te acompanhe sempre.